Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja um dia cheio de Deus, um dia de encontro com o Senhor, um dia de muitas bênçãos. Para rezarmos melhor e também para ouvirmos melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, ao Senhor que dá a vida, àquele que procede do Pai e do Filho e é adorado com o Pai e o Filho porque é Deus também. Clamemos a ação e a unção do Espírito, que vem nos tornar cada vez mais preparados para ouvir o que o Senhor e a Igreja quer nos falar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São João. O texto do Evangelho deste dia 20 está lá em João capítulo 17, nos versículos de 20 a 26. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser luz e alimento para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste.
eu lhes fiz conhecer o teu amor, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje continua ainda a oração sacerdotal de Jesus. E hoje, muito mais claramente, nós percebemos como o discípulo de Jesus não pode ser visto sem Jesus. Um discípulo de Jesus não pode senão transparecer aquilo que é Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus amplia o público da sua oração. Jesus diz ao Pai: eu não rezo somente por eles, por esses 12 que estão aqui, mas também por todos aqueles que haverão de crer pela pregação da palavra. A oração de Jesus é ampliada a todos os discípulos e discípulas de todos os tempos. A nós, inclusive. A oração de Jesus é por mim, é por você também. Jesus continua pedindo a unidade, porque o discípulo, como já disse, ele não pode ser visto senão com Jesus. E que contra-testemunho se um discípulo, ao invés de promover a unidade, promove a divisão. Se um discípulo, ao invés de seguir aquilo que Cristo ensinou, segue um caminho diverso daquele ensinado por Cristo. Que contra-testemunho se um discípulo, ao invés de semear a paz, de semear a concórdia, de semear a misericórdia, de semear a partilha, de semear a entrega pelos outros, passar a semear a discórdia, a concorrência, começar a semear a prepotência de achar-se melhor do que os outros, ou dono da sua própria verdade. Jesus se preocupa conosco que somos discípulos de agora. As tentações estão aí diante dos nossos olhos. Como nos lembra Davi no Salmo 50, o meu pecado está sempre à minha frente. A tentação está sempre diante de nós, querendo desviar nosso pensamento, nosso coração para aquilo que não é evangelho. E a chave de toda queda no caminho que vai na contramão do evangelho é a falta de unidade, que é resultado da falta de amor. Quando dentro de uma família, um casal não quer mais se compreender, não quer mais compreender o outro, um ao outro. Quando dentro de uma família, marido quer se achar superior à esposa, sobe num pedestal para exercer um certo domínio, como se fosse o único dono da verdade. Ou a esposa faz o mesmo, se achando a única dona da verdade. Quando os filhos se acham mais sábios que os pais e também sobem no seu pedestal, se achando superiores a eles. Ou quando os pais, que de fato são superiores aos filhos sempre, mas também sobem num pedestal para calar os filhos e achar que os filhos também não têm nenhuma opinião válida, então se deixa de promover a unidade.
E aí, ao invés de reinar o amor, reina a discórdia, reina o ódio, reina toda espécie de concorrência, a paz é perdida. O testemunho é jogado fora. Para que o mundo creia que somos de Cristo, temos que viver como Cristo nos pede. No ambiente em que vivemos e convivemos, na comunidade, nos nossos trabalhos. Claro, naquela luta constante contra o pecado, na coragem também de nos levantar quando fraquejamos, mas sempre cientes de que a unidade é de fato a porta, a chave que abre a porta da eternidade. Que Jesus nos ajude então a sermos um, como Ele e o Pai é um, para que o mundo acredite na nossa palavra, para que o mundo acredite no nosso testemunho. Jesus não quer que saiamos do mundo. Pede ao Pai apenas que nos guarde do maligno, porque o maligno é pai da divisão, é pai da discórdia, é pai da falta de perdão. O maligno é pai da falta de amor. É dele que temos que ser guardados. E Jesus pede insistentemente ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Que Jesus nos ajude então a lutarmos sempre mais contra o maligno e contra tudo aquilo que ele oferece. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá